Bem-vindos a mais um episódio do 2030, o podcast do Change for Good. Eu sou Renata Brunetti e, como sou uma apaixonada de que a gente tem capacidade para mudar o mundo, trouxe aqui para conversar com a gente hoje o Rodrigo Mendes, que é um amigo muito querido e que com certeza a história dele vai mostrar o quanto a gente consegue avançar nessas transformações que a gente vem buscando. O Rodrigo, ele é especialista em educação inclusiva. Ele fundou em 94 o Instituto Rodrigo Mendes, que tem como missão garantir que toda pessoa com deficiência tenha acesso a uma educação de qualidade na escola comum. O Rodrigo é empreendedor da Choca, é membro da Young Global Leaders, do Fórum Econômico Mundial. Desde 2015, ele trabalha como consultor para a Unesco e para o governo de Angola. Então, Rô, obrigada por você ter topado participar do 2030. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, né, o que motiva teu trabalho, o que motivou você começar esse trabalho, por que você foca tanto nessa questão da educação inclusiva e como é que você enxerga o trabalho que você faz e os objetivos que a ONU traçou aí para 2030, um mundo melhor. Prazer, eu queria te dar os parabéns pela iniciativa. A gente já se conhece há tanto tempo, né? Então, é uma história longa, né? Eu vou tentar fazer uma síntese aqui. Bom, eu acho que tem a ver com a minha trajetória lá de trás. Eu nasci numa família de professoras. Minha mãe, minhas tias, todas eram professoras de escolas públicas. E meus pais, enfim, especialmente a minha mãe, se mobilizou para que a gente conseguisse ter uma escola de qualidade, né? Eu e meus irmãos tivéssemos estudados numa boa escola, pelo menos era uma das boas escolas consideradas boas portas de entrada para o futuro na época. E eu gostava muito de esporte, comecei jogando bola, depois fui remador por 2 anos e meio pelo Corinthians, treinei em várias categorias, e acho que o esporte foi a minha grande escola de disciplina, de foco, de resiliência, né? É uma palavra hoje bastante explorada. E eu queria ser médico, segui esse plano até os 18 anos, quando eu estava num cursinho pré-vestibular, e passei por um assalto, onde eu levei um tiro, e isso gerou a imobilidade abaixo dos ombros, chamada de tetraplegia. Fui obrigado a abandonar os estudos e dedicar todo o meu tempo para diversos tipos de fisioterapia. Tive apoio incondicional da minha família, dos meus amigos, tive acesso aos melhores médicos, então em nenhum momento me faltou ajuda. E aí, quando eu saí do hospital e comecei a frequentar uma clínica de fisioterapia, que eu fui me dar conta que eu era uma exceção. A maioria das pessoas que passam por acidentes ou nascem com alguma deficiência enfrentam também muita pobreza, muita carência, né? Situações muito difíceis. Me lembro de várias famílias ali sofrendo porque nem tinham mais como pagar, como oferecer tratamento para os seus filhos. Você perguntou, por quê? O que me levou a criar um instituto? Houve, acho que, um conjunto de fatores, mas tem 2 que eu acho que são bem explícitos, assim. Em primeiro lugar, uma necessidade que foi nascendo dentro de mim de retribuir, né, de agradecer tanta coisa boa que eu recebi, claro, ao longo da vida, mas especificamente naquele período ali ficou muito forte isso, assim. E eu acho que isso combinado com essa minha um desconforto, quase que uma indignação, quando eu comecei a ver que eu era um privilegiado, que as pessoas não tinham nada. Então, somando esses 2 fatores aí, eu decidi criar um instituto, e a gente, eu digo eu, meus amigos e pessoas parceiras que desde o início me acompanham, temos aí há 25 anos, completamos 25 anos, né, trabalhado aí com muita dedicação. Eu que acompanho você faz tempo, assim, só tenho elogios para o teu trabalho, Rô, porque você de fato consegue colocar de uma forma muito precisa o que significa uma educação inclusiva, né? Eu lembro logo quando você começou,
com a escola de artes, enfim, né, que você já tinha ali naquele início mesmo das atividades, você já tinha sempre uma preocupação que ela não fosse uma escola de artes especial, né, mas que ela fosse uma escola de artes que também contemplasse as pessoas que tivessem uma demanda diferente, né, e não uma coisa exclusiva e vamos dizer, e preparada para acolher quem tivesse uma necessidade especial, mas para todo mundo. É curioso que no ano da fundação do Instituto, que era uma escola de artes, como você falou, foi quando no mundo surgiu essa proposta da inclusão, né, como um paradigma. Até então se defendia o ambiente da escola especial, no trabalho, né, nas empresas, setores especiais, mas aí a partir da constatação de que o resultado não era bom, surgiu no campo da educação, foi por meio de um documento chamado Declaração de Salamanca, um documento bem importante de 94, que traz essa visão de que o caminho é permitir que todos estudem juntos, né? Então foi no mesmo ano, e a gente tem seguido aí muito como um princípio de trabalho essa crença de que a diversidade é um valor, né, e que permitir, dar oportunidade para que as pessoas desde a primeira infância convivam, interajam com um reflexo real do que é o mundo, é uma estratégia para a gente mudar o mundo, porque a gente vai mudando as visões de mundo dessas gerações todas. Então tem dois benefícios muito importantes aí. Além da gente trazer para dentro quem estava excluído, né, que é o benefício direto do segmento de alunos com alguma deficiência, a gente tem esse segundo impacto muito relevante, que é contribuir para a qualidade da educação. A escola inclusiva ela é vista hoje, né, pelos grandes medalhões da pedagogia como o modelo que condiz com o mundo contemporâneo em termos de oferta de competências, habilidades necessárias aí para a gente enfrentar tudo que a gente tem pela frente. Eu lembro que você já contou alguns exemplos bem bacanas, justamente disso que você estava falando agora, de quando todos ganham com essa atitude inclusiva, né? Você tem algum exemplo assim que você pudesse relembrar aqui para mim? Centenas de histórias. Primeiro, vale a pena olhar o que existe de estudos, né? Que a escola como um todo ganha, tem maiores avanços, melhora o seu desempenho, não só quanto a competências socioemocionais, que estão mais diretamente ligadas a essa questão de poder ter a chance de viver, de conviver, de entender o que é o mundo, mas também competências mais cognitivas, né? Então, tem aí uma série de estudos fazendo isso. Eu gosto muito de contar a história de uma escola que eu visitei em Natal, no Rio Grande do Norte, há alguns anos. Ela tinha passado por uma formação, um curso dado pelo nosso instituto. Eu conheci a Maria Luísa. Maria Luísa era uma garota que tinha 11 anos, estava no 6º ano dessa escola. Ela tinha nascido com um transtorno bem importante, então ela nunca tinha se comunicado com os colegas. E aí, uma das ações que a gente propôs para os professores foi, né, deles repensarem as aulas, envolvendo os próprios alunos na criação de atividades que fossem inclusivas, né, que permitissem que todo mundo participasse. Essa escola tinha alunos com todos os tipos de deficiência, pessoas com deficiência motora, auditiva, intelectual e assim por diante. E a Maria Luísa foi chamada para participar, né? E aí, durante essa discussão deles ali numa roda, ela pela primeira vez falou, né? E então rompeu um silêncio de muitos anos e aquilo, enfim, imagina o impacto para todo mundo. E hoje ela segue sua vida, né? A gente sabe o quanto isso muda a própria autoestima e a crença nela mesma quanto ao que ela pode atingir quando ela for adulta. Como é que a pandemia mexeu aí com você, com o teu projeto, com a tua vida pessoal e tudo? E como é que ela pode ou não estar promovendo esse seu tema? Eu segui trabalhando, eu confesso que eu virtualizei a vida que eu tinha, mas continuo no mesmo, acho que até num ritmo talvez mais intenso
a gente é levado a repensar uma série de questões, mas, sendo sincero, assim, o impacto da minha vida comparado com outras famílias, né, que não têm essa condição, eu acho que foi bastante aceitável, razoável e consegui digerir muito bem. Para o nosso tema, né, para a educação, isso foi uma tragédia. A gente está praticamente perdendo um ano, né, um ano letivo, né, na grande maioria dos alunos do Brasil. Mesmo que dê certo esse retorno que começou agora, né, em alguns estados já estava isso sendo iniciado, mas enfim, mesmo que isso avance, a gente consiga fazer funcionar, é uma perda extremamente, enfim, profunda. E nós, a gente como Instituto, a gente tem apoiado, nosso papel é ajudar os professores para que eles, tanto na fase de isolamento, né, agora quanto na reabertura das escolas, que eles consigam. Na fase de isolamento, o grande desafio era manter o vínculo, dar continuidade, né, às aulas, garantir que os alunos, que todos acessassem os conteúdos e assim por diante, numa situação completamente inédita e que depende, em geral, de recursos digitais, de internet. E a gente, na semana passada, a gente teve o decreto de uma nova política nacional de educação especial que retoma, né, a modalidade da escola segregada, né, da sala de aula segregada, e dá isso como opção. Está tendo uma enorme mobilização social do Brasil inteiro. Qual é o argumento que eles dão para dar esse passo aí para trás, digamos assim? É um discurso antigo, né, que é inclusive um discurso que ele confunde as pessoas, porque a escola especial, ela hoje não faz mais sentido de acordo com tudo que a gente observou nos últimos 30, 40 anos, por meio de evidências, etc. Mas ela envolve muito poder, muito recurso financeiro. Para os interessados em manter essa estrutura, o discurso, em geral, é que a escola comum não está preparada, que a criança vai sofrer na escola comum, que a escola especial é, de fato, um ambiente onde os profissionais são mais qualificados e ali vai ser um ambiente mais seguro, mais protegido. E isso, para um pai, para uma mãe, né, de fato, faz a gente... gera dúvidas, gera dilemas. É um assunto extremamente complexo, não é trivial, não basta colocar a criança na escola e está tudo bem. Isso envolve transformação da escola, envolve capacitação dos professores, planejamento mais detalhado das aulas, engajamento ainda mais constante das famílias. Né? É um assunto para isso que a gente trabalha, né? Para oferecer essas ferramentas para a escola. Mas se a gente quer mudar esse contexto de exclusão, a ciência mostra que esse é o caminho possível. Como é que você vê o Brasil, como é que ele está em relação ao resto do mundo nessa temática da educação inclusiva? Então, a gente tem algumas comemorações a serem feitas, assim, no sentido do que a gente conquistou. Hoje, quando a gente pega os dados das matrículas na educação básica no Brasil, né, do total de matrículas ocupadas, né, que representam esse público, né, 90% já estão em escolas inclusivas. Há 30 anos era o inverso. Nossa. A grande maioria estava em escola segregada. Do lado do desafio, né, então tem toda uma questão ainda de continuidade de investimento em infraestrutura, em acessibilidade, em ampliação do conhecimento dos professores, em apoio aos gestores. É um conjunto, né? É um assunto multidimensional. Então, demanda um conjunto de investimentos que vêm sendo feitos e precisam receber perspectiva de continuidade. Uhum. Conta um pouquinho qual que é a importância dos ODS para você. Os ODS, acho que eles são meio que um código global sobre grandes ambições, né, que foram acordadas para que o planeta melhore, e que são extremamente relevantes porque eles tangibilizam, né? Eles são uma ferramenta de planejamento, de acompanhamento, de avaliação para essas mudanças almejadas. A gente passou a ser demandado, né, em muitos casos,
para organizar toda a produção de dados sobre resultados e impactos que a gente gera a partir dos ODS por vários parceiros. Tem um prêmio que a gente recebeu, a gente foi finalista em 2 anos seguidos de um prêmio que é totalmente estruturado a partir dos ODS. Isso entrou como conteúdo de alguns cursos que a gente dá. Então, eles impactaram profundamente o nosso trabalho e eles são bastante úteis, né? Porque traduzem muito do que a gente busca. Quando você pega e entra no nível do detalhe das ações, das estratégias previstas para o ODS 4, isso ajuda tanto na parte de prestação de contas quanto também de convencimento, né, da sociedade civil da importância de se pensar em políticas públicas para a educação inclusiva. Uhum. O que você diria para mim, por exemplo, me usando como referência aqui, o que eu posso mexer e mudar no meu dia a dia para que eu cada vez mais colabore com esse trabalho que vocês fazem e com essa ODS 4 que tem esse foco na educação e no teu recorte, especialmente na educação inclusiva? Então, a gente tem um histórico, né, muito negativo em relação a essa parte da população. A gente herda uma visão, uma concepção muito perversa até, né, que chega a considerar pessoas com deficiência como pessoas inúteis. E houve momentos da história em que as pessoas eram eliminadas, né, no seu nascimento e assim por diante. Então, eu acho que o primeiro passo é se dispor a estar atento a quais são as nossas crenças em relação a essas pessoas e quais são as atitudes decorrentes dessas crenças. Na sala de aula, por exemplo, é muito comum até hoje professores subestimarem até onde o aluno vai chegar, ou se o aluno, inclusive, vai aprender. Então, acho que tem esse primeiro passo de se observar, tentar identificar o que a gente herdou como visão e se dispor a mudar. Rô, agora eu queria que você me contasse um pouquinho o que te, assim, se você tem assim algum poema, algum livro, alguma música, alguma foto que você acha que representa assim essa sua militância e que você pudesse contar e compartilhar com a gente, assim, como é que a arte conversa, ainda mais você, né, que começou aí no Instituto como escola de arte, como é que a arte te representa? Então, a arte surgiu de uma forma mais, vamos dizer, visceral assim, na minha vida, naquela fase de reabilitação, quando eu comecei a pintar. Eu já tinha um contato razoavelmente grande, eu fui músico, quando criança eu gostava muito de desenhar, mas enfim. Eu gosto muito de ler, aliás, música e literatura são alimentos necessários, assim, eu li recentemente, gostei bastante, um livro sobre aquele navegador Ernest Shackleton, que é um case famoso assim, no mundo de liderança e tal. E eu adorei assim, o momento, achei impressionante o que eles viveram e a capacidade de relativizar, né, uma situação de adversidade extrema, que eles ficaram lá 9 meses presos no gelo e, enfim, conseguiram voltar sem nenhum dos, acho que uns 26 tripulantes, todos, nenhum morreu, sendo que o navio afundou e eles ficaram lá abandonados na Antártica. No começo do século passado, não tinha nem rádio. Então, eu gostei muito, eu me identifiquei muito com essas colocações dele, né, mostrando que quando a temperatura subia de menos 25 para menos 5, eles se sentiam extremamente felizes, porque comparativamente, eles estavam numa condição melhor. Então, quanto no fundo é o ponto de vista, né, que a gente pode assumir para definir como é que a gente encara determinadas fases e circunstâncias. Eu li um livro chamado Flow, de um psicanalista, psiquiatra, um cara importante no campo aí do estudo da psicologia, que fala um pouquinho de quais são os estados que a gente pode atingir em termos de consciência e atitude, mente, que meio que maximizam assim, a nossa capacidade de interferir positivamente no meio. Adorei também, achei bem coerente, consistente e
ele consegue explicar com coerência, né, essa teoria dele. E música, enfim, eu vou dormir ouvindo música, acordo ouvindo música. Então, todos os estilos e etc. Como eu te falei, assim, a música é um alimento para minha alma, mais até do que as artes visuais, né, que fizeram parte aí da minha trajetória. Eu vou ficar com A Paz, do Gilberto Gil e do João Donato. Uau, maravilhoso. Rô, super obrigada por estar aqui com a gente, por essa conversa gostosa. O fechamento dessa nossa conversa vai ser justamente a paz. Que maravilha! Totalmente aí essa conversa gostosa. Pessoal, todos os episódios nós vamos trazer pessoas assim que nem o Rô, que é uma delícia da gente conhecer, escutar a história e ver quanta coisa bacana já está fazendo para o mundo. E sigam a gente no Change, no site tem bastante coisa do nosso trabalho, changeforgood.com.br, e no Instagram, changefor.good. E agora vamos fechar escutando a música que tem inspirado tanto o Rodrigo. Quem sabe ela nos inspira também. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. Invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim,
o lamento de tantos ares.